Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez nos encontramos. Nos encontramos para buscar no Evangelho o alimento para os nossos espíritos. Buscamos no Evangelho a sabedoria para a nossa caminhada. Buscamos no Evangelho o suprimento que necessitamos para compreender as dificuldades e também as facilidades que se apresentam diante de nós. Então entendemos dessa forma que temos um mestre em comum, que é Jesus, e que ele nos deixou uma bússola, ele nos deixou um manual que pode nos guiar, nos conduzir em todas as situações das nossas vidas, e esse manual, essa bússola é o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês agora. Hoje nós não largamos os nossos celulares, né? Onde vamos, eles estão conosco. Felizmente temos usado a tecnologia também para nos conectar com as forças do alto. Então nós, se desejarmos ter a bússola conosco, basta que nós baixemos no nosso celular o Evangelho, assim como todas as obras básicas e também as complementares. Então hoje eu tenho aqui, e não no livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós sempre rogamos a ajuda dos amigos espirituais e hoje não foi diferente. E ao buscar no celular o Evangelho, abrindo o Evangelho, nos deparamos com o capítulo 20, que tem por título Os Trabalhadores da Última Hora. Então, mais uma vez, nós vamos ler um pequeno trecho e trazer esse pequeno trecho do Evangelho para aquilo que cada um de nós está vivendo hoje. Então, vamos lá. É o item 4 desse capítulo. Ele é um item bastante longo, então nós vamos fazer a leitura de uma parte apenas, a parte final dele, que foi exatamente a parte que apareceu quando eu abri, que diz assim: a fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti, então, cheios de coragem, para removerdes essa montanha de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda. Do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. Sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. Ide, pois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho desta provação terrena encontrareis fervor e fé. Ide. Estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhe destina. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto, a terra espera. Arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas, atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. E aí, Kardec
faz uma pergunta. Se entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? E aí quem responde é Erasto, o anjo da guarda do médium. E ele responde assim: reconhecê-los eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los eis pelo número de aflitos a que levam consolo. Reconhecê-los eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória, mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. E aí, meus queridos, como abrimos o Evangelho, queremos buscar nele sustento, força e coragem para os nossos dias e nos deparamos com uma receita. É uma receita clara, com os ingredientes muito bem, muito claros, muito definidos, porque é isso que Erasto vem dizer a todos nós. Se nós que aqui estamos reunidos e buscamos e entendemos que a nossa bússola é o Evangelho segundo o Espiritismo, é porque acreditamos que esta vida é uma escola, aonde viemos para fazer, para aprender, para realizar tarefas difíceis, muitas vezes, e que essas tarefas, quando bem realizadas, nos permitirão passar para o ano seguinte, nos permitirão evoluir. É por isso que aqui estamos. E quando encontramos a dificuldade, na maioria das vezes nos desesperamos. Na maioria das vezes nós ficamos atordoados. Quando então, aqui diz o que nós deveríamos fazer. Vamos lá. Então eu quero passar de ano. Eu quero evoluir. Eu quero melhorar. Eu quero que o meu espírito amanhã seja melhor do que hoje. Então o que eu preciso fazer? Levar consolo a quem precisa. E quando aqui o Cristo nos diz isso, ele está dizendo, não importa se quem nesse momento precisa ser consolado, não é alguém que você ame. Ele diz mais, que nós, se desejarmos ser reconhecidos como espiritistas e se desejarmos estar entre os escolhidos, nós devemos amar. Amar segundo a lei divina. E amar segundo a lei divina é amar sem julgar. Devemos trabalhar em nós a abnegação. Devemos trabalhar em nós o desinteresse pessoal. Devemos desejar trazer para nós os princípios da lei divina. Se nós seguirmos esta receita, muito certo é de que nós encontraremos em nós, dentro de nós, um sentimento de plenitude,
Porque quando nós formos capazes de fazer isso, é quando nós removeremos as montanhas que existem dentro de nós, né? Quando nós colocarmos a nossa fé para exercitar, nós conseguiremos remover as montanhas do egoísmo, da indiferença. E desta forma, é o que afirma Erasto, dessa forma nós teremos paz, nós teremos alegria. Então, é isso que precisamos fazer. Então, nós aqui, hoje, juntos, vamos passar um pouco a limpo as nossas dificuldades. O que seria passar a limpo as nossas dificuldades? Primeiramente, seguindo as orientações de Erasto, eu preciso compreender que o medo que eu tenho hoje, a tristeza que eu tenho hoje, a decepção que hoje me assola o peito, são ferramentas que eu posso usar para evoluir. Mas como que eu vou fazer isso? Compreendendo que diante da situação difícil, eu poderei, com certeza, se eu desejar, olhar para essa situação difícil e lembrar o que me trouxe aqui. Eu estou nesta vida, eu reencarnei, eu estou nesta vida como Valdeia para... o meu espírito evoluir. Hoje o meu espírito usa esta roupagem, esse corpo. E ele tem um projeto que é muito maior, que é um projeto muito divino, perto do que às vezes o meu corpo quer. E de novo eu volto a dizer, aqui não existe, porque a doutrina não faz essa restrição, essa crítica. Aqui não existe nenhuma crítica às pessoas que desejam e que gostam e podem ter coisas. Mas é um momento de reflexão, como eu uso as coisas que eu tenho. E aí são todas as coisas, não são só coisas materiais, são também coisas do meu coração. Como que eu uso o amor? Como que eu uso a gratidão para compreender ou para criticar? Se eu desejo ser reconhecida, e eu desejo muito, eu preciso trabalhar esse reconhecimento. Se eu preciso trabalhar esse reconhecimento, o que precisa acontecer na minha vida? Precisam existir situações para que eu me depare com elas e observe o meu grau de temeridade, o meu grau de confiança, de esperança, de fé, de resiliência, de entendimento. E aí, quando vem a dificuldade e eu me perco nela, por medo, claro que é natural, mas que eu não busque no conhecimento espiritista que eu já tenho um caminho para entender, talvez eu conclua, eu não estou vivendo aquilo que eu digo. Eu digo, mas não vivo aquilo que eu digo. Então, que nesse momento, cada um de nós possa pensar qual a situação que eu vivo hoje que aflige o meu coração. É saudade? É tristeza? É decepção? É angústia? O que é? E depois que eu detectar o que é que eu estou sentindo, eu posso começar a trabalhar esse sentimento. E aí eu vou me perguntar, mas por que eu estou tão triste? Porque eu não vou passar o Natal com a minha família. Imaginemos essa razão. Por quê? Por que eu não vou passar? E aí eu começo a me perguntar, eu não fico querendo culpar o momento que eu estou vivendo, porque eu estou vivendo esse momento porque eu reencarnei
neste planeta para viver este momento? Ou será que nós vamos pensar que estamos aqui por engano? Então, ao invés de culpar aqueles que na minha cabeça muitas vezes são os responsáveis pela situação caótica que eu estou vivendo, que estamos todos vivendo muitas vezes, por que não olhar para mim e me perguntar, e eu? Como é que eu estou vivendo esse momento? Esse caos? Por que a saudade me desespera? Porque... E aí eu vou falando de mim para mim. E lembrando que essa bússola, que pode estar nos nossos celulares para ser acionada a hora que nós desejarmos, ela é fundamental nas nossas vidas. É um momento em que só nós, no silêncio dos nossos corações, vamos nos perguntar: quantos aflitos eu me preocupei em ajudar? Quantos famintos, não me refiro só a faminto de comida, famintos de carinho, de atenção. E se por acaso, quando eu fizer essa contabilidade, eu disser, meu Deus, não alimentei nenhum faminto de afeto, nem nenhum faminto de comida, não dei atenção, não dei carinho, eu vou dizer para mim mesma, eu não dei, mas eu posso dar. Eu ainda não fiz, mas eu posso fazer. Eu ainda não comecei, mas eu posso começar. E eu vou chorar pelas questões que afligem o meu coração, e depois que eu me acolher na tristeza que eu estou sentindo, eu posso voltar o meu pensamento para o Criador e pedir a Ele, ó meu Pai querido, me ajude a compreender que essa dificuldade me possibilitará encontrar caminhos que eu nunca imaginei capaz de trilhar. Ó meu Pai querido, me ajuda a cada vez julgar menos, a cada vez fazer o meu melhor. E depois que eu fizer o meu melhor, eu ainda quero me tornar uma pessoa melhor. Quando, no Sermão do Monte, nós recebemos que era bem-aventurados os aflitos, por quê? Por que a aflição pode se transformar numa coisa boa? Porque quando eu estou vivendo uma aflição, eu busco em mim forças que às vezes no momento de euforia eu não vou buscar. No momento de alegria eu nem vou me lembrar que ela existe. Então vamos buscar. Vamos buscar esse alimento. Vamos lá, vamos baixar o Evangelho nos nossos celulares. E entre uma busca e outra numa rede social, que tal clicarmos lá no Evangelho segundo o Espiritismo e mergulharmos para buscar nos ensinamentos do Cristo força, coragem e principalmente ferramentas para que nossas vidas cumpram o que nós, quando ainda na erraticidade estávamos, planejamos. E mais uma vez que nós possamos agradecer ao nosso Pai, a Maria, nossa mãe querida, aos trabalhadores dessa seara bendita, a seu Zico Horta e todos que com ele laboram. Nós queremos agradecer por todo o amparo. Nós queremos agradecer porque estamos findando o ano de 2020 e as nossas atividades não foram interrompidas. Queremos agradecer, Jesus, o teu amparo, dos nossos amigos espirituais e do nosso patrono Zico Horta, que sem dúvida nenhuma tem nos fortalecido e muito nessa caminhada. Que a paz que encontramos quando buscamos o nosso Mestre, que é Jesus, permaneça em nossos corações. Graças a Deus.